nossa salvação, mas quando o homem aceita Cristo como seu único Salvador e passa a andar nos caminhos do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, já não há mais condenação. Amém? Eu agradeço a oportunidade e as palmas do Senhor. Pastor Anésio. Cumprimento nosso Pai do Senhor, com a graça de Deus, mais um dia de Cristo, vencendo com a graça de Deus, porque hoje pertence a nós, amanhã pertence a Deus. Então eu agradeço o dia que me deu com a graça de Deus. Eu quero dizer para os nossos irmãos, eu quero falar um bocadinho aqui a respeito. Quando eu estava ali no Bela Vista, que eu fiz na igreja ali, e daí eu comecei a fazer os cultos lá, malhado, nada ali, todinhos. Porque a igreja estava começando, então eu tinha que buscar aula. Aí o que eu fiz? Eu coloquei um trabalho. Se a igreja não pode vir até você, a igreja vai até você. Então eu comecei a fazer. E cada vez que eu fazia, eu pegava o caderno e mudava. Aquele dia que eu estava ali, e depois eu pedi uma oferta para ele, mas uma oferta de alimento, que ele poderia dar. Mas marcava o tempo para frente, não sei o que dia, mas o dia que terminasse o trabalho, ele trazia aquele alimento para fazer um almoço para todo mundo, aqueles que estavam ali fazendo a obra de Deus. Então, eu peguei isso aí para fazer o trabalho, com a graça de Deus. E justamente, irmãos, eu fui numa casa que Deus colocou para mim ali, e ali eu vi lá no João capítulo 4, eu fui fazer o trabalho. E justamente ali, eu disse aqui no versículo 12, no versículo 4, capítulo 4, versículo 12. Tu és maior do que o nosso pai Jacó, que deu o poço, bebendo ele naquela porta dele, e seus filhos, seu gado. E Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará ter sede, mas aquele que beber da água que eu der nunca terá sede, porque a água que eu beber fará de uma fonte de água e salta para a vida eterna. A graça de Deus, meu Jesus. Até aí foi tudo bem. Quando eu fiz a oração, essa leitura que eu fiz, aquela senhora ali, e depois ali eu disse: Senhor, disse aquela mulher, Senhor, me dá desta água para que eu possa beber, mas tenha sede e não tenho aqui para tirar. Ela disse para mim. E Jesus disse: vai, chama o teu marido e vem cá. E Jesus respondeu, a mulher respondeu, disse: não tenho marido. Jesus disse: porque disse bem, não tem marido? Porque tivesse 5 maridos, os que tem não é seu marido. E disseste a verdade. Quando eu falei essa palavra, irmãos, a mulher pegou e falou assim: você vem falar aqui para mim? Vem falar isso para mim que eu não tenho? Porque como é que você sabe que eu tenho 5 maridos? Não, a Bíblia que disse isso aí, certo? Mas, porque não sei o que ela começou a explicar a vida dela. Eu falei assim: então vai, segue o caminho, não erra mais, não peca mais, com a graça de Deus, meu Deus Pai. Eu disse aquela palavra e eu fiquei assim assustado, porque às vezes tem coisa que você não pode falar na igreja, né, irmãos? Não é verdade, pastor? Eu fiquei assim pensando: meu Deus, por que eu fui falar aquilo, né? Mas meu coração tocou para fazer aquela obra que eu tinha que fazer. E justamente, como você disse, deu um tiro na culata, né? Ali já tinha pecado, né, irmãos? A graça de Deus, meu Deus Pai. Então a gente tem que fazer o lado que a gente, Deus coloca para você fazer a obra de Deus. Não é que você quer fazer. Então quando eu coloquei aquele projeto de fazer, se você não quer ter a igreja vai ter você. E graças a Deus, irmãos, foram muitas pessoas que receberam milagre. Pessoas que estavam com perna. Ele lá de Goiânia, irmão, a perna que era do mundo assim, tudo sarou. Pessoas que estavam perdendo a vista também, voltou as visões. Então, aquela palavra que eu estou colocando naquele projeto que eu fiz,
Porque às vezes a pessoa não dá para vir à igreja. Então eu fiz aquele trabalho. Se você não pode vir à igreja, a igreja vai para você. Então foi um sucesso, irmãos. Quando terminasse aquele trabalho, eu ia pegar os alimentos para fazer uma música para todo mundo. Toda vez que eu terminar. Amém. Glória a Deus. Convido o irmão Zian a palavra também. Deus, tu és lindo, tu és fiel. Aleluia. Cumprimento a amada igreja, com gloriosa paz. Senhor Jesus, amém? Amados irmãos, eu vou deixar aqui o versículo. Se encontra em Apocalipse 21. Capítulo 21, versículo 4. Ele relata assim: Ele lhe enxugará dos olhos de toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém? Amados irmãos, esse versículo está falando de um novo céu e uma nova terra. Nós estamos nessa caminhada aí, né, amados? Para ir para esse céu, porque existe o céu eterno e existe o inferno eterno, né? Mas nós temos dois caminhos, né? E para nós chegar essa nova terra, esse novo céu, nós temos que andar nos caminhos do Senhor, não desviar nem para a direita nem para a esquerda, sempre estar corretamente no caminho do Senhor, para nós alcançar esse novo céu, essa nova terra, né? Eu deixo essas palavras para a amada igreja. Eu agradeço a grande rica oportunidade que vamos para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu quero deixar também um versículo aqui, né? Parabenizando todas as avós, que hoje é o dia da avó, né? E quero deixar um versículo aqui para as avós. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e verás o bem de Jerusalém todos os dias de tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. É o Salmo 128, 4, né? Eu gosto desse salmo, achei muito forte, muito bom. E assim, é um salmo que é para a avó, né? Porque vai ver os filhos dos seus filhos, né? Então, eu quero agradecer, né? A presença das vovós, eu também, né? E quero passar para a pastora Ana Larissa, orar pelos ofertantes e dizimistas, e os valentes da vida com mais duas oportunidades. Amém. Glória a Deus, aleluia, salve a amada igreja com a paz do Senhor, amém. É um motivo de muita alegria de estar aqui juntamente com os irmãos para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Esse dia a gente estava, né, meio afastadinho, estava dando passeio, mas agora a gente está aqui firme e forte com todos vocês para adorar o Senhor Jesus. Gostaria que os irmãos se colocassem de pé, para a gente estar orando por dizimista e ofertante da casa do Senhor. Amém. Pai amado, Pai querido, nessa noite eu vou colocar os teus filhos diante de ti, Pai, que vai ensinar, que vai ofertar. E mesmo aquele que não tem, Senhor, que o Senhor venha abençoar do mesmo jeito, Pai. Abençoa o celeiro dos teus filhos, Pai. Nunca deixe faltar o pão de cada dia na mesa deles, Pai. Abre as portas de emprego, Pai. Derrama, Pai, a tua bênção, o teu poder, a tua glória, Pai, sobre a vida de cada um, Pai. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia.
pode frustrar o sol e a lua, vão te obedecer. Toda a autoridade estará com você. Deus vai realizar os teus sonhos, desde tempo de seca, muita chuva terá. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto da tua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar. Nosso sonho vai realizar. Não desista jamais, faça como José, que esperou Deus agir e vencer. Através da Deus vai realizar os teus sonhos, desde tempo de seca, muita chuva terá. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto da tua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar. Nosso sonho vai realizar. Não desista jamais, faça como José, que esperou Deus agir e vencer. Através da Uma salva de palmas em nome do Senhor Jesus. Obrigado, pastor Priscila, para orar por ele da noite, né? Que ela vai ensinar. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Peço irmãos que coloquem de pé, estenda sua mão para o altar. Soberano Deus, eterno Pai, Pai querido, Deus amado, Pai, neste momento o Senhor apresenta o teu filho, teu servo, Pai, a qual o Senhor escolheu nesta noite, Senhor, para ser o porta-voz do Senhor, Pai, para falar em nossos corações, Pai. Usa, Senhor, teu filho, teu servo com poder e graça, Pai. Pai, que o Senhor prepara nosso coração para receber a tua palavra nesta noite, Pai. Tira, Senhor, todo impedimento, Senhor. Usa, Pai, o teu filho, o teu servo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, ainda de pé, eu convido meus amados a abrir as vossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 7. Desde já, meus amados, eu quero expressar toda a minha gratidão em poder servir ao Senhor. Mais uma vez aqui na casa do Senhor, reunidos, em poucos, na verdade, mas cheios do Espírito, né? Todos encontraram, meus amados? 1 Samuel capítulo 7, versículo 1 ao 2, o Senhor nos diz assim: Então vieram aos homens de Queriatim, Jearim, e levaram a arca do Senhor, e a trouxeram à casa de Abinadab, no monteiro, e consagraram Eleazar seu filho,
para que guardasse a arca do Senhor. Versículo 2: E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Queriate Jearim. Tantos dias se passaram e chegaram até 20 anos. Amém? Podemos acertar, meus amados. Meus amados, ontem o pastor Aparecido me convidava para que eu pudesse vir ministrar a palavra. O Senhor já pôs no meu coração essa palavra. Essa que o Senhor quer falar conosco. Mas antes que a palavra chegue aos vossos ouvidos e desça ao coração, ela tem que passar por mim. Desde o momento que o pastor Aparecido me convidou, o Senhor me deu essa palavra, eu comecei a orar e indagar: Senhor, por que eu? Mas o Senhor tem um propósito. Eu não sei o propósito de Deus, mas Ele tem. Então aqui, meus amados, nesse texto bíblico aqui, de 1 Samuel aqui, voltamos um pouquinho atrás, ali no capítulo 2, para podermos entender melhor sobre a arca do Senhor. Aí aqui no capítulo 2 já começa a nos falar de Levi, o sacerdote, que era o juízo do povo de Israel naquela época. E tanto se julgava, tanto ele como seus filhos, mas de uma maneira que seus filhos zombavam da presença do Senhor. Levi, por sua vez, julgava os outros e esquecia dos seus. Que tudo aquilo que seus meninos faziam, se meus amados quiserem acompanhar do capítulo 2 ao versículo 12 em diante, começa a nos falar de Ofni e Finéias, seus dois filhos, que ali zombavam da casa do Senhor, mas tinha aquela responsabilidade de trazer conhecimento às outras pessoas, mas não, corrompia e eram corruptos. Tomava as ofertas da casa do Senhor, se prostituía dentro da casa do Senhor, é o que a Bíblia me fala, não é palavras minhas, mas sim da Bíblia. A partir do capítulo 12 de 1 Samuel, capítulo 2, a Bíblia começa a nos mostrar dessa forma. Mas a mesma Bíblia nos diz o seguinte: os ímpios não prevalecerão na congregação do justo. Para Deus nada é impossível. Então ali se levantou um novo profeta, um novo homem, e profetizou na vida de Levi, que tanto ele como seus dois filhos seria tirado da casa de Deus. Eu não sei o porquê o Senhor está falando, mas como eu havia dito, ela tem que passar por mim até que chegue até vós. Quem sabe Deus também está falando justamente comigo? Eu não sei onde é que está meu erro. Talvez eu procure e eu não enxergue, mas o Senhor vê tudo. O guarda de Israel não limitará, jamais. Então eu recebo para mim também essa palavra. Aí seguindo adiante, os inimigos de Israel, os filisteus, se acamparam em volta da sua cidade e levantaram guerra. Aí quando um homem, quando uma mulher brinca de ser crente, brinca de levar o evangelho à frente, está brincando na presença do Senhor, os inimigos se levantam. Se não temos o joelho dobrado, se não oramos, não buscamos a presença de Deus conforme a sua vontade, não temos forças para a batalha. Aí é que a Bíblia nos diz aqui que os seus dois filhos foram mortos na batalha. Veio um homem que voltou à sua cidade correndo, e ele ia ali, gordo, sentado em uma cadeira. Ao receber a notícia, caiu da cadeira, quebrou o seu pescoço e veio a morrer. Então Deus tirou aquela família de dentro da sua casa,
do meio do seu povo, para que o nome de Deus seja exaltado. O nome de Deus não seja pisado, mas sim exaltado. E seguindo adiante ali, ao versículo 25 ali, ó, o Senhor nos fala aqui: pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Não tem como. Se eu peco contra o Senhor, pastor Marcos, o juiz me julga. Mas se eu pecar contra Deus, contra o Espírito Santo de Deus, aquele que habita entre nós e sobre nós, não tem como rogar por nós. Mas pouco mais adiante, mostra-nos aqui no capítulo 5, a nação pagã, os filisteus, que naquela batalha onde seus filho de Eli, ele foi morto em sua casa, tomaram a arca para si e levaram. Mas uma nação pagã que adorava outros deuses, uma nação que não conhecia o Senhor, não conhecia a sua força, a sua excelência, não queria adorar esse Deus que nós adoramos. Hoje aqui estamos em poucos, mas verdadeiros adoradores. Eu creio no nome do Senhor Jesus. Então a Bíblia nos diz que eles levaram ela para uma cidade e juntaram-se em uma casa aonde tinha um Deus que tem olhos, mas não ouve, tem boca, mas não fala, tem mãos e pés, mas não anda. No outro dia de manhã, chegaram até aquela casa, aquele Deus deles, Dagon, estava caído. Porque todos se dobrarão perante o Senhor, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Que a Bíblia nos diz que toda língua e todo joelho se dobrará diante dele. E eu creio, Senhor. Eu creio. Então, voltando mais para frente um pouco ali, eles não aceitaram a arca do Senhor e mandaram para o seu povo novamente. Aí onde chegamos aqui, ao versículo 7 de 1 Samuel, a arca ficou por 20 anos na casa de Aminadab, o nomezinho difícil, né? Por 20 anos. Quer dizer o quê? Muitas pessoas vêm para a igreja, tem 10 anos, tem 20 anos, não ministra, não glorifica, não louva, não faz nada. Ainda pensa: será que este é o meu lugar? Mas será que se dispôs para ser usado? Porque a Bíblia nos diz que todo aquele que chegar perante a Deus, de maneira alguma ele lança fora, mas se acolherá. Se tem aquele hino que os irmãos gostam muito de cantar, quero ser obreiro de valor, tem lugar sim para todos. Mas meu irmão, eu não sei louvar, eu não sei ministrar. Tudo bem, mas no banco mesmo glorifica a Deus, glorifica o Senhor. Então aqui já é uma adoração. Então vamos mais para frente um pouco aqui, aonde chegamos em 2 Samuel, capítulo 6, no versículo 10 em diante. No capítulo 7, então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por essa imprudência, e morreu ali, junto à arca do Senhor. Uma pessoa, aqui a Bíblia já nos mostra, uma pessoa que quando a arca chegou em sua casa, talvez fosse uma criança, talvez fosse um adolescente, a presença de Deus já estava ali. Mas se passaram 20 anos, por 20 anos, não teve o cuidado de saber
quem verdadeiramente estava dentro da sua casa. E pela sua imprudência, o Senhor cegou e veio a morrer Usar, um dos filhos de Aminadab. Ao versículo 10: e não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-Edom. Vocês entenderam essa palavra aqui? Davi a fez levar. Mesmo que Davi queria trazer a arca para sua casa, para a sua cidade, mas por todo o acontecimento, ele a fez levar para a casa de Obed-Edom. E Obed não fazia parte daquele povo escolhido por Deus, porque a Bíblia nos mostra que Obed era um homem de uma outra nação, Gitita. Então, quem sabe seria de Gade, dos filisteus, ou de Gade, além do Jordão, mas não era um escolhido, né? Até aquele momento. Mas entrou a arca dentro da sua casa. Quem sabe ainda ali, mas a esposa, seus 8 filhos, que a Bíblia nos mostra que Obed tinha 8 filhos. Quando o rei Davi e seus soldados colocaram a arca na casa dele, ele se reuniu. E aí, o que é isso aí? Olha, mulher, isso aqui é o que Deus habita. Aquele Deus que abriu o mar vermelho, aquele Deus, mulher, que fez chover maná do céu, aquele Deus que transportou o seu povo por 40 anos no deserto. O sapato não estragou, a roupa não acabou. Ah, é, Obed? Então esse Deus é. Então vamos fazer o seguinte: vamos adornar nossa casa com flores, vamos nos limpar, vamos nos santificar, para que possamos estar presente ao Senhor, na presença dos Deus, o Senhor dos exércitos. Então aqui a Bíblia nos fala, no versículo 11 em diante: e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o Gitita, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed e a toda a sua casa. Quando trazemos a arca para dentro de nós, porque hoje o véu já foi rasgado de cima a baixo, não precisa ficar em um canto da casa, mas sim o Espírito Santo habita dentro de nós. E zelamos a palavra, e zelamos a sua palavra com amor. Todas as portas se abrem, não há muralhas, não há impedimento. Em vez de ficarmos em casa, assistindo televisão, ou no WhatsApp, Facebook, estamos hoje aqui reunidos para receber a palavra de Deus, que esse é alimento para a nossa alma. É dessa forma que o Senhor nos faz. Amém, meus amados? Aí aqui logo mais adiante, no capítulo, no versículo 12: então avisaram o rei Davi, abençoou o Senhor a Obed-Edom. E o Senhor abençoou Obed-Edom e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Amém, meus amados? Por 3 meses. Aquele marido que bebia, hoje já não bebe mais. Aqueles filhos que te extraviava, já não te extravia mais. Já está na presença do Senhor. Já foi salvo pelo Espírito Santo. Porque aqui nos mostra, alguém avisou a Davi, mas o Senhor está nos falando aqui hoje. Não é para nós levarmos a notícia, mas sim para nós sermos a notícia. Nós sermos a notícia.
notícia. Olha o pastor Márcio ali, é abençoado. Olha a irmã aqui, é abençoada. Olha o meu outro pastor, Deus tem abençoado. Porque trata com zelo, trata com amor a palavra. É dessa forma que o Senhor nos quer. Não é para nós levarmos a notícia, mas sim para sermos a notícia. Talvez possa vir perguntar: e aí, mas teu marido que bebia, ou teus filhos que eram extraviados, o que aconteceu? Não, Deus entrou em nossa casa. Nós abrimos as portas, nós abrimos a janela. Ah, então vocês agora é crente? Sim, somos crentes para a glória de Deus. Somos sim. Aquela enfermidade, aquela muralha, tudo foi por terra, porque o Senhor está com as mãos estendidas sobre o seu povo e aqueles que o amam, em nome do meu Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Então aqui, meus amados, quando falamos somos crentes, sim. E Davi, por mais uma vez, levou uma arca para a sua cidade. Sabe, eu até esses dias, eu dei uma palavra aqui, onde algumas pessoas vêm me perguntar: uai, agora você é um crentinho? Graças a Deus eu sou. Porque a Bíblia nos diz que Davi saltava e cantava na presença do Deus Altíssimo. Essa é a minha felicidade. Às vezes o pranto molha meu rosto, mas não é de dor, não é de tristeza, não, é pela felicidade do Espírito Santo habitar em mim. Este é o meu prazer, é estar na casa do Senhor, é estar junto com os meus irmãos, congregando para a glória de Deus. Glória a Deus. Então aqui a Bíblia nos mostra que Mical, sua mulher, em seu coração